noites, que cada um de nós aqui preparasse o teu servo, mas escolhido para transmitir a tua palavra, para ser a tua boca aqui nessa noite, falando uma palavra do Senhor no nosso coração. Usa ele com graça, com poder, conforme o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Assim nós oramos e agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ler o texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer as saudações boas-vindas, a oportunidade de estar aqui também em nome das regiões internacionais, com o irmão Renê, o irmão Ismael, representando o Ministério Gideônico aqui em Palhoça. Quero agradecer ao pastor João Germano por ceder o público aqui uma vez mais, especialmente no dia de hoje, quando eu estava escalado para pregar para os adolescentes. E sempre é bom estar com os irmãos aqui na congregação de Madrid. E que o Senhor nos ajude nesta noite a trazer uma palavra a todos os corações, a todos nós. Vamos ler o texto bíblico de Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, um rebuliço, algumas traduções dizem, né? E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E eis que olhei, e vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército grande em extremos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Podeis assentar, meus amados. O que é o homem sem o Espírito da divindade? O que é o ser humano sem a vida que provém de Deus? O que somos? Perguntou o nosso líder aqui, né? Parece até que ele sabia um pouco do tema da mensagem. O que somos, irmãos, deste mundo? O que somos nesta vida? Quem somos nós nesta terra? Sem o sopro da vida de Deus, sem o Espírito, e esse Espírito está em letra minúscula
texto aqui não está falando do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito da vida que Deus dá para que andemos, nos locomovamos, trabalhemos e consigamos prosseguir a jornada terrena. Mas o que é o homem? O que é o ser humano? Quem somos nós? Sem essa vida, sem esse Espírito, sem esse sopro de Deus em nós. Este texto do profeta Ezequiel nos revela com muita clareza que sem o Espírito de Deus somos apenas mais um neste grande vale de ossos secos. Não andamos, não ouvimos, não sentimos, não tocamos, não enxergamos, não vivemos sem o Espírito que provém de Deus. O homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito, o Espírito que vem de Deus. Tanto que a Bíblia diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é o homem? E pensando nessas verdades, nós temos dois textos muito interessantes sobre quem somos. Salmos 39, 4 a 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Senhor, dá-me conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Nós somos frágeis. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos. Nossa vida pode ser medida em alguns palmos. A duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Somos um sopro, um conto ligeiro, uma vida medida a palmos. Como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil a sua luta fustigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. Este é o homem nesta vida, nesta terra. Esses somos cada um de nós. Essa é a nossa vida terrena. Tiago também nos clareia um pouco sobre essa verdade e esta realidade. Capítulo 4 e 3, 13 a 15 de Tiago. A palavra de Deus vai nos dizer assim: agora prestai atenção, vós que aclamais, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Somos nós, um sopro, uma neblina, uma vida medida a palmos, um conto ligeiro, uma folha que cai da árvore, seca e perece. Essa é a nossa vida. E Tiago então diz: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É tudo conforme o querer e o agir de Deus. Onde nós estaríamos, queridos, se a boa mão do Senhor não tivesse se estendido para nós? Se a maravilhosa graça de Cristo Jesus não tivesse nos alcançado? Onde
nós estaríamos? O que seria de nós sem a palavra de Deus? Sem o Espírito de Deus? Onde nós estaríamos? Se a mensagem do Evangelho não tivesse nos alcançado, onde estariam aquelas pessoas das quais o irmão René testemunhou, se não tivessem se encontrado com a palavra de Deus? E tantos outros que no fundo do poço, dentro de uma cela, de uma prisão, no fundo de um leito hospitalar, se encontraram com Deus, se encontraram com a sua palavra. Como o nosso querido pastor Marcelo Bedinotti, da sede, que depois de muitas overdoses da cocaína, na sua juventude ainda, quase morto por causa da droga, encontrou-se com Jesus, iniciando o seu caminho com Deus pela leitura de um Novo Testamento recebido enquanto ele servia o exército ali em Francisco Beltrão. Esta é a nossa vida. E diante dessa constatação, nós precisamos ser mais gratos ao Senhor por essa dádiva chamada vida. E por tudo que desfrutamos desse mundo que Deus criou para a sua glória. Pois a Bíblia diz em Colossenses 1,16: tudo foi criado por Ele e para Ele. Viu, adolescentes? Tudo foi criado por Deus para a glória de Deus. Vocês foram criados por Deus para glorificar o nome do Senhor nesta terra. E quando eu olho para os adolescentes, eu lembro de Josias, que com apenas 8 anos de idade foi declarado rei sobre Judá. Quando se fala de adolescentes, eu lembro de José, que ainda na sua tenra idade, quem sabe com 10, com 12, com 15 anos, recebia as revelações do Senhor, as promessas de Deus para a sua vida, de que ele seria um instrumento nas mãos de Deus, e assim se cumpriu a palavra do Senhor. Podemos também nos lembrar de Davi. Quantas experiências! Ele que era o menor da casa, mas foi escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Deus. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, convocado por Deus para escolher o ungido de Deus em lugar de Saul, Samuel, mesmo sendo um extraordinário homem de Deus, olhou para o mais velho, o principal, Eliabe, e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse para o Samuel: não tenho escolhido a este. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu sondo o coração. Passaram diante de Samuel Eliabe, Abinadab, Simei e todos os filhos de Jessé. E Deus não escolheu a nenhum deles ali que estava na casa. Quem sabe poderia bater uma dúvida no coração de Samuel: como assim, Senhor? Me mandaste aqui para ungir o rei e não tem nenhum escolhido aqui? Ele não teve outra alternativa a não ser perguntar a Jessé: acabaram-se os mancebos? E Jessé disse: ainda falta o menor. E Samuel então disse: manda chamá-lo, não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui. E quando Davi chegou, o pastor de ovelhas, o menor, o pequeno,
o insignificante para aqueles da casa, que nem tinha sido convidado para a ceia, para o encontro com o grande profeta Samuel. Porém ele, o Senhor escolheu. Foi ele que o Senhor disse: eis aí o mancebo, eis aí o escolhido de Deus. Aleluia. É assim que Deus faz. Queridos irmãos, o que somos nesta vida? O que estamos fazendo, vivendo? Qual o nosso compromisso nesta terra? Diante dessa constatação da nossa pequenez, diante da grandeza de Deus, diante da nossa insignificância, diante da majestade do Eterno, diante da nossa vida ser tão pequena, tão curta, um conto ligeiro, uma sombra, diante da glória, da grandeza, da eternidade de um Deus que se assenta em um alto e sublime trono. O que nós devemos fazer? Meus irmãos queridos, o que nós devemos fazer? Infelizmente, com a teologia da prosperidade que invadiu as nossas igrejas no final do século e no início deste, nossas igrejas nos tornamos especialistas em pedir. Somos especialistas nisso. Queremos vitórias, queremos milagres, queremos que a porta se abra, queremos respostas, queremos a direção, clamamos por prosperidade material, clamamos pela felicidade, queremos o melhor desta terra, nos tornamos especialistas em pedir. Mas, queridos irmãos, é verdade sim, que Deus pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3:20. É verdade sim que Jesus disse para Pedro: não há ninguém que nesta vida tenha deixado pais, mães, irmãos, por amor de mim e do meu evangelho, não receba já nessa vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. É verdade sim que Deus pode nos dar e nos abençoar, queridos irmãos, mas a verdade é que nós precisamos ser mais gratos a Deus por tudo que Ele já tem feito por nós, pelo dom da vida, por poder viver, por poder andar, por poder ouvir o pássaro cantar, por sentir o perfume das flores e das frutas, por poder sentar à mesa com a nossa família, nossos filhos, e comer o pão do suor do nosso trabalho, por poder viajar, correr, brincar, nos divertir, passear. A vida que nos deu o Senhor é um dom, é uma dádiva, e nós devemos ser gratos ao Senhor pela salvação tão extraordinária, pela esperança da sua vinda, como nós iniciamos este culto cantando 2 hinos maravilhosos sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente Ele vem, e essa é a nossa maior esperança. Aleluia! Porque fomos chamados para ser igreja, o seu povo, fomos chamados para proclamar a salvação do Senhor. Ele nos deu tanto, Ele já fez tanto por nós, Ele nos amou primeiro e por isso estamos aqui. Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, como diz o Salmo 100:
Foi o Senhor que fez. Bendito é o nome do Senhor. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que peleja as nossas guerras, é Ele que abençoa a nossa casa, é Ele que multiplica o nosso pão, é Ele que nos dá saúde, nos dá esperança, é Ele que nos guarda, é Ele que guia o seu povo, é Ele que fortalece a sua igreja, é Ele que nos enche da sua presença, é Ele que nos faz vasos nas suas mãos. É o Senhor, é o Rei da glória, é o grande eu sou, é o poderoso de Jacó, é o nosso Deus, é o amigo mais chegado que o irmão. Este é o Senhor que já fez tanto por nós. Há razões sobejas para sermos gratos, para adorarmos, para bendizermos. Que tal olharmos para o Salmo 8, versos 3 a 6? Olha que coisa linda a palavra de Deus nos diz. Quando vejo os teus céus, Salmo de número 8, versos 3 a 6. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Pouco menor do que os anjos. Um anjo do Senhor visitou o exército assírio na guerra de Judá contra Senaqueribe. Apenas um anjo do Senhor destruiu 185 mil soldados assírios. O anjo do Senhor, aleluia, um anjo do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor nos fez pouco menor do que os anjos, e nos deu domínio sobre tudo que Ele criou. Aleluia! Ele nos deu domínio sobre as obras das suas mãos, e tudo o Senhor colocou debaixo dos nossos pés. Porque pedimos tanto e agradecemos tão pouco? Porque estamos sempre prontos a pedir e nos esquecemos de tudo que o Senhor já fez por nós. Queridos irmãos, amada igreja do Senhor, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos e aprendemos que nós precisamos ser gratos ao Senhor. O Salmo de número 103, a palavra de Deus vai nos dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Abra o Salmo 103, tão conhecido, tão pregado. Olha o que a Bíblia diz para os nossos corações: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Versículo 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Versículo 10: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco, para com os que o temem. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo,
gratos, sejamos mais dispostos a adorar, a bendizer, a glorificar o nome do Senhor. Quem sabe, enquanto rendemos graças, o Espírito Santo de Deus vem nos renovar. Quem sabe, enquanto bendizemos o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus vem nos encher da sua presença. Quem sabe, enquanto levantamos a nossa mão e dizemos: aleluia, tu reinas, Senhor, o Espírito Santo nos invade com o seu poder, com a sua unção, com a sua graça, e sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem sabe, enquanto adoramos, o Senhor derrama do seu Espírito sobre nós. Quem sabe, enquanto cantamos e damos glória, os dons espirituais são derramados sobre a igreja nesta última hora. Quem sabe, enquanto damos louvores ao Senhor, o Espírito Santo vem nos invadir, vem nos encher, vem nos capacitar, vem derramar sobre nós a sua graça, a sua unção, a sua presença, o seu poder, o seu Espírito, e sejamos capacitados pelo Senhor para o trabalho da última hora da igreja. Quem sabe, enquanto adoramos, enquanto agradecemos, enquanto bendizemos por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, em nós e através de nós, o Espírito Santo de Deus nos invade uma vez mais. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós uma vez mais. O Espírito do poder de Deus vem sobre nós uma vez mais. Aleluia. E então poderemos tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazermos veredas direita para os nossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, e possamos então seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este mundo é como um vale de ossos secos, este mundo jaz no maligno, este mundo caminha a passos largos para o abismo, mas o Espírito Santo de Deus operar em nós, seremos testemunhas, seremos instrumentos, seremos vasos das mãos do Senhor. Haverá renovação, haverá libertação, haverá cura, haverá vitória, haverá salvação, haverá libertação. Oh, os cansados e oprimidos serão restaurados. E hoje é noite de restauração, hoje é noite de vitória, hoje é noite de despertamento, porque o Espírito Santo age neste lugar, nesta noite. Glória a Deus. Revestidos do Espírito Santo, compreenderemos, aleluia, saberemos que precisamos verdadeiramente cumprir a lei de Cristo, levando as cargas uns dos outros, conforme Gálatas capítulo 6, versos 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia. Quem sabe cumpra-se em nós o que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 3 e verso 16. Olha que coisa extraordinária. Primeira carta de João, capítulo 3 e versículo 16. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém.
Estamos perto ou longe disso? Gostamos demais, conhecemos, quase todos decoraram, dizemos que é o texto áureo da Bíblia, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é interessante que 1 João 3:16 venha dizer que conhecemos o amor nisso, que ele, o Deus de João 3:16, do Evangelho de João, venha falar conosco na carta do mesmo João, que demonstramos o amor e fomos chamados para dar a vida pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. E aí respondemos a pergunta que o nosso líder fez aqui: o que temos feito em prol da obra de Deus? O que temos feito uns pelos outros? O que temos feito pela obra missionária? O que temos feito pela igreja do Senhor? O que temos feito pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso próximo? O que temos feito pelo departamento social celeiro do amor da igreja do Senhor? Temos cooperado, temos contribuído, temos trazido 1 quilo de alimento, uma cesta básica, o que podes, temos dado R$20 por mês, R$10 por mês para o departamento missionário da igreja, visto que queremos que as almas sejam salvas. O que temos feito, meus irmãos? Se o Espírito Santo se mover em nós, se o Espírito Santo for novamente derramado sobre nós, se o Espírito Santo começar novamente a batizar a igreja, os adolescentes, a juventude, a igreja, com poder, com fogo, com glória, veremos a diferença no meio da nossa geração. Nos tornamos ricos materialmente, construirmos o maior templo do nosso estado e um dos maiores do Brasil. Ficou lindíssimo, belíssimo, maravilhoso, extraordinário, perfeito, e eu dou glórias a Deus por isso. Contribuí sim para que aquele templo fosse concluído, fosse construído e fosse concluído, e glória a Deus por aquele lindo templo. Mas de nada valerá se faltar a unção de Deus na nossa vida, se faltar a presença do Senhor em nossos corações, se faltar os dons do Espírito Santo em nós, se não tiver mais profecia, línguas estranhas, interpretação de língua, discernimento espiritual, temor na presença do Senhor, se faltar a fome e a sede da oração, se faltar a fome e a sede da presença de Deus, se faltar a fome e a sede de ver o Senhor salvando, o pecador se rendendo aos pés de Cristo, o quebrantado, o oprimido, o cansado, recebendo o refrigério, a graça, o poder e a salvação do Senhor, o que será da nossa vida, o que será da nossa geração, queridos irmãos? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler alguns versículos de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7 a seguir, para concluir essa mensagem. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se o ministério da morte, gravado em letras e em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar
de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Mais à frente Paulo vai dizer: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aleluia! E Paulo diz ainda: mas nós, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que faz a diferença no meio da igreja. É o Espírito Santo que faz a diferença na vida do pregador. É o Espírito Santo que fará a diferença na vida daquele que canta, daquele que toca o seu instrumento, daquele que lidera o departamento. É o Espírito Santo. Se o ministério da morte veio em glória, a lei foi dada por Moisés no Monte Sinai, chamada ministério da morte. A lei era dura, a lei era feroz, a lei era cruel, a lei era olho por olho, dente por dente. A lei mandava o próprio pai apedrejar o seu filho quando ele não obedecesse. E esta lei, a Bíblia diz que veio em glória, veio com poder. Moisés desceu no monte e não pôde olhar para o seu rosto. Ele teve que colocar um véu por causa da glória de Deus na sua vida. E Paulo então pergunta: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo no meio da igreja, na nova aliança? O Espírito Santo precisa ter esta liberdade. O que temos visto, o que temos feito, como temos sido usado, como temos buscado esta presença, esta glória, este poder de Deus. Ou queremos apenas a casa nova, o carro novo, que o filho entre na universidade? Queremos apenas o melhor emprego? Queremos apenas a cura? O que queremos deste mundo? Oh, meus irmãos, nós precisamos, a nossa geração precisa buscar este revestimento, este poder, esta unção, esta virtude, este enchimento espiritual, esta unção que vem do alto, este fogo de Deus, este fogo divino que caiu em Jerusalém. E Pedro pregou uma mensagem: 3.000 almas se converteram ao Senhor. Foi o poder de Deus, não foi a sabedoria de Pedro, não foi a sua eloquência, foi a unção do Espírito Santo de Deus. Adolescentes querem ser diferentes? Busquem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Estudem sim, com afinco, com dedicação, com zelo. Façam o fundamental, o segundo grau. Vão para as faculdades, sim, se possível, vão para o mestrado, o doutorado. Mas não esqueçam que o principal é a unção de Deus, é o Espírito de Deus, é a glória de Deus, é o poder de Deus que faz a diferença em nossas vidas, meus amados. É tempo de restauração, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de clamarmos pelo Espírito de Deus. Quanto tempo faz? Não levante a sua mão e não responda para mim, mas responda para Deus e para o Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não diz: Senhor, eu quero mais do teu Espírito na minha vida? Senhor, eu quero um dom espiritual para ser usado na tua casa, na tua obra, nas tuas mãos. Eu quero ver a igreja revestida, eu quero ver os obreiros cheios, eu quero ver os pregadores revestidos do teu poder, da tua unção, da tua glória, da tua majestade. Nesta noite o Senhor fala conosco e nos chama e nos desperta para este compromisso. Eu quero convidar você a estar em pé comigo para nós orarmos juntos, meus irmãos. Oh, bendito é o nome do Senhor para sempre. Eu li certa vez no livro, não lembro se foi o pastor Germano que me deu esse livro, não tenho certeza, mas o autor daquele livro dizia o seguinte: podemos fazer muito mais para Deus
em um dia da nossa existência, revestidos do poder do Espírito Santo, do que dezenas de anos na força da nossa carne, na força da nossa capacidade. Um dia, no poder do Espírito Santo, um jovem, um adolescente, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um obreiro nas mãos do Senhor, revestido, capacitado, ungido no poder, queimado pelo fogo divino, fará diferença no nossa nação. O ministério do Espírito, o Senhor quer nos avivar, o Senhor quer nos despertar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer dar vitória, o Senhor quer mudar a nossa história nesse tempo que enfrentamos. Aleluia, glória a Deus. E eu queria perguntar nesta noite, primeiramente, se temos alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, quem sabe, mas está aqui nesta noite disposto a se reconciliar com o Senhor. Você gostaria de receber a oração da igreja? Nós oramos por você nesta noite. Você que quer mais do Senhor, você que foi tocado por esta palavra, quer mais da presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, vem à frente. Nós vamos orar juntos uns pelos outros nesta noite. Nós precisamos mais desse Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos pedir o poder do Espírito de Deus. Nós precisamos receber esta graça, esta ousadia, esta autoridade, este fervor espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Nós, a nossa geração, precisa urgentemente se prostrar aos pés do Senhor e dizer: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais do Teu Espírito na minha vida. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua graça. Eu quero mais da Tua glória. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais de Ti, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pai Celestial, Tu és o nosso Deus, o amado das nossas almas. Tu és o amigo mais chegado que o irmão. Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele que nos amou primeiro, que nos salvou, que nos reconciliou, que nos enxertou na videira verdadeira, Senhor. E nós estamos aqui hoje quebrantados aos Teus pés, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas misérias, reconhecendo as nossas fragilidades e a nossa necessidade do toque, da presença, do derramar, do operar do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Eis esses adolescentes aqui, Senhor. Os adolescentes vieram à frente, Senhor. Toca agora, Espírito Santo, e que eles sejam conscientizados a Te buscar e a Te servir, Senhor.